Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio da série Conselho de Mulheres, uma parceria do CRA São Paulo e da organização WCD Brasil. É uma iniciativa para debatermos sobre a necessidade da ampliação da participação feminina em conselhos. Conosco, administradoras que são conselheiras e que fazem parte da WCD Brasil. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio a administradora Valéria Carminani Barbosa, membro do Conselho e coordenadora do Comitê de Pessoas e Cultura do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, membro do Conselho da Hipofarma, integrante do Comitê de Pessoas do Instituto Jô Clemente, membro da Comissão de Pessoas do IBGC e, como nós falamos, integrante também da organização WCD Brasil. Tudo bem, Valéria? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo colaborar com essa iniciativa que vocês estão fazendo junto com o WCD. Bom, você fez uma carreira muito interessante liderando negócios de diferentes empresas e até migrar para a área de RH. Ocupou o cargo de vice-presidente de RH da Novartis. E eu gostaria de saber, na sua opinião, o que é que te atrai tanto nessa área? O que é que te motiva tanto nessa área de RH? Legal. Bom, eu não fiz uma carreira muito tradicional pensando na carreira de recursos humanos, né? Eu recém-saída da faculdade, olhando as disciplinas todas, né, de administração, a que eu mais me identifiquei foi marketing. E comecei a minha carreira em marketing, né? Entrei numa indústria da área de saúde, equipamentos médicos, medical devices, né? Fazendo grandes lançamentos de produtos para a área médica, né? E trabalhando com um portfólio de produtos que a gente oferecia para hospitais, né? Então, meu início começou por aí. E como parte de um programa de desenvolvimento de liderança, me ofereceram, me convidaram, na verdade, para tomar conta de uma área de vendas, né? Na época, era uma área eminentemente masculina, né? Eu tinha uma equipe de vendas de mais de 300 pessoas, 8 gerentes, todos homens, liderando equipes, né? E a aposta era, ela vai se adaptar ou não? Porque eu vinha de uma área muito mais de planejamento estratégico, muito mais, né, de back-office, e aí você estaria entrando na linha de frente com o cliente, fazendo gestão de times, né, de grandes equipes. E aí foi a minha sorte, a minha grande sorte na vida, porque foi nessa posição que eu descobri minha paixão por pessoas, né? Porque você liderar gente, né, de liderar equipes desse tamanho, você precisa ter uma sensibilidade para entender o que você move, né, como você move as pessoas, né? Cada um tem um botãozinho certo para apertar, né? E eu fui descobrindo isso, era uma coisa nata minha, eu gostava e fui recebendo, né, feedbacks das equipes de como eu liderava as equipes. Então eu fui percebendo que eu tinha um gosto por isso, né, de tocar na parte de capital humano, desenvolver gente, fazer a parte de coaching, né, das pessoas, e aquilo foi crescendo em mim, né, foi crescendo. E parte dessa posição era uma posição que me preparava para uma diretoria de um negócio, de uma unidade de negócio. Então eu terminei essa posição e fui para essa diretoria de unidade de negócio. Aí já em uma outra empresa, né, e a grande missão nessa função era reconstruir um time de alta performance, né? O presidente, quando me contratou, curiosamente, ele recebeu uma indicação de um ex-funcionário meu, e falou, olha, se você precisar de uma pessoa que sabe lidar com gente, sabe montar equipes, vai entrevistar a Valéria, né? E foi interessante, porque eu não conhecia a empresa, não conhecia ninguém de lá, e eu aterrissei nessa empresa, e ele disse, o que eu preciso de você não é que você conheça os produtos, né? Isso eu vou te ensinar. Eu preciso de alguém que entenda de gente, né? E isso era na área de negócio, né? E aí eu entrei nessa posição para liderar um grande negócio na área de coração, né? Cardiológico, com uma equipe que eu precisava extrair o melhor dela, né? E de novo, né? Nadei de braçada, fazendo o que eu mais gosto, que é mexer com equipes e times, ainda na posição de negócio.
Essa empresa, ela adquiriu várias empresas, e aí eu tive que fazer vários processos de fusão, aquisição, avaliação de pessoas, de equipes, reorganização de estruturas. Todas essas pautas são pautas que está dentro da área de recursos humanos, né? Mas eu consegui fazer isso nessa empresa na função de negócios, né? E dali por diante eu comecei a perceber que eu queria fazer mais daquilo, né? Juntando um pouco a minha experiência com gestão de pessoas na função de comercial, com muita gente embaixo, depois olhando toda essa prática de desenho organizacional, fusão de culturas de duas empresas, quando a gente fazia um merge. Falei, puxa, eu gosto disso, eu quero fazer mais disso. O que eu devo fazer como próximo passo, né? E aterrisei no RH. Demorou muito para surgir uma discussão com o meu chefe. Na época, ele achava que eu estava sendo preparada para uma posição de CEO da empresa. E eu surpreendi completamente, porque eu disse, olha, duas coisas. Ele me ofereceu para ir para a Alemanha, né, porque eu tenho cidadania europeia, e de lá eu voltaria para ser presidente do Brasil. Eu disse duas coisas, dois grandes erros. Eu não quero ir para a Alemanha. Dois, eu não quero ser CEO. Sabe o que eu quero? Eu quero uma função de recursos humanos. Na época, uma pessoa de negócios migrar para recursos humanos era muito estranho. Não era muito convencional, né? As pessoas não entendiam essa minha movimentação, mas eu sabia o que eu queria. Eu tinha certeza que era para lá que eu ia. E surgiu oportunidade. Ele levou essa discussão, uma discussão de talentos, né, no global. Falou, olha, eu tenho uma pessoa lá, a Valéria, que é diretora de negócios, o pessoal já me conhecia pelo trabalho que eu tinha feito das fusões. Vocês não vão acreditar, ela quer recursos humanos, né? O presidente mundial levantou a mão e falou, Maurício, eu pego essa menina agora, porque o que mais difícil é a gente ensinar um negócio. Ela vem de negócios, então assim, eu vou ter muito prazer de ter uma pessoa com olhar de negócio capitaneando a área de capital humano. Então, pode trazer. E aí eu ingressei, né? Não ingressei com toda a bagagem das disciplinas de recursos humanos convencional, mas eu tive uma sorte gigantesca de ter pessoas extremamente competentes trabalhando no meu time, né? E me apoiaram. E aí começou a minha incursão em recursos humanos, né? Foi a primeira posição nessa empresa. E aí foi uma carreira aí que eu construí, né, com o Brasil, depois eu fui para a posição América Latina, abracei Canadá, e depois mudei de empresa, fiz Brasil de novo, já na Novartis, América Latina já com Canadá também, e mais recentemente eu assumi uma posição no Global, liderando a parte de estratégia de recursos humanos global, que a gente cascateia para os países onde a Novartis tem presença, né? Então aí foi a minha jornada de recursos humanos nos últimos 15 anos. E que jornada, né, Valéria? Bom, conta pra gente um pouco sobre a sua aproximação com a governança e como é que você se prepara para sempre estar, né, como é que eu posso explicar? Não por dentro, porque isso você já consegue, mas para você estar acompanhando, melhor dizendo, né? Diferente, com tantas diferenças que estão aí no nosso mundo. Legal. Bom, a jornada da governança, ela começou, vamos dizer, sem querer, né? Não foi planejada por mim, como eu sempre faço, né? Planejo meus próximos passos. Em algum momento, eu não tinha isso tão claro. Meu marido sempre me acompanhou profissionalmente, né? E principalmente eu fazendo várias posições regionais, que eu tinha muitos calls, né? Muitas vezes fazendo da minha casa, meu marido me escutando. Eu, nos últimos 15 anos, eu tive um trabalho de assessorar CEOs. Eu acabo desenvolvendo uma habilidade que é de uma escuta ativa, né? Para você diagnosticar eventualmente problemas, desafios que aquela organização, aquele presidente está tendo, e você propor eventualmente soluções na área de capital humano. Então eu fui treinada ao longo desses anos, assessorando presidentes, nessa questão da escuta ativa e do diagnóstico organizacional. É uma coisa que eu fui fazendo e fui fortalecendo esse repertório. E meu marido me escutando, muitas vezes, altas horas da noite, com o presidente no telefone, discutindo dilemas, problemas que a gente estava tendo, e para onde vai, caminhos, alternativas, ele sempre me disse, eu acho que um dia você vai para o caminho de conselho, né? E na época eu tinha um viés muito grande sobre ser conselheira. Para mim, ser conselheira era uma coisa para a gente que estava aposentado, né, que já tinha terminado um fluxo executivo.
e, né, que talvez pudesse fazer uma extensão de carreira por aí, né? Eu não tinha muita clareza do que real era o papel da governança no mundo corporativo, né? Mas fiquei com aquilo na minha cabeça. Entrou a pandemia, 2020, e um dia eu recebi uma nota que saiu no estado de São Paulo, do meu filho, do meu pai e do meu esposo. Os três simultaneamente, sem saber, me enviaram. Falei, leia, eu acho que isso é a sua cara. Olha. Essa nota do estado de São Paulo fazia uma chamada para um programa que chama Programa Diversidade em Conselho. É um programa que está na sua 7ª turma. E o objetivo desse programa é formar mulheres conselheiras para o mercado, né? Então, é um processo seletivo, que escolhe anualmente 30 mulheres, né, de perfis completamente diferentes, e durante um ano você tem uma jornada de aprendizado como conselheira e um mentor designado para você, que é um conselheiro experiente. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Ronaldo Iabrudi, que é um conselheiro muito experiente, né, durante esse ano todo, né, e essa jornada de formação de conselheira. Na metade desse programa, já uma consultoria me chamou para participar de um processo seletivo para a minha primeira posição de comitê de pessoas. Esse comitê seria formado, né, e eles estavam buscando uma pessoa, uma executiva, que tivesse experiência na área de capital humano e eventualmente subisse e sentasse no conselho, né. Essa altura do campeonato, eu já tinha aberto a minha mente para o que era a governança de fato, né, e como é que eu poderia contribuir, né, com a minha bagagem, né. O programa me abriu muitos olhos. E aí veio esse convite, veio esse processo, eu acabei sendo selecionada e entrei pela porta do comitê de pessoas, né, foi minha primeira porta de governança. Aí depois de 6 meses, o presidente do conselho me chamou e me convidou para o conselho, e eu entrei no conselho, né, no meu primeiro conselho até então, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né, assim foi minha primeira entrada. Terminei meu curso, eu já estava envolvida na governança do hospital, eu fui para o IBGC, né, que é o órgão onde você tem a certificação, né, como conselheiro, você tem formação e cursos que te capacitam, né? Então eu queria mais, eu queria mergulhar mais, então eu fiz o curso de conselheira, fiz vários outros cursos, né? Eu acho que a posição de conselheira é uma jornada de aprendizado contínuo, você não pode parar, né? Tem um desafio constante, você está antenado no que está acontecendo, né? E eu fiz essa jornada. E aí, com o meu contato com o IBGC, surgiu a oportunidade também e me convidaram para a comissão de pessoas do IBGC. Comissão de pessoas do IBGC, ela tem um grupo de conselheiros, né, que discute pautas que são aplicadas e são pertinentes para os conselhos de administração. Então, acabei me enfiando também nessa arena, né, do IBGC, onde a gente tem bastante conteúdo e bastante conversa e troca com demais conselheiros, né? E aí não demorou muito, entrou o 2º conselho, né? Entrou o 3º conselho, e eu fui percebendo que eu tinha um papel muito importante para exercer nesses conselhos, né? A área de capital humano, ela nunca foi tão exigida no conselho no mundo pós-pandemia, né? E as empresas não estavam preparadas e os conselhos não tinham essa pauta. É justamente, né? isso que eu gostaria de saber, quais são as principais pautas, temas, né, relacionados a RH, gestão de pessoas, debatidas hoje dentro dos conselhos aqui no Brasil. Então, acho que, voltando, acho que a questão da pós-pandemia, né, ela exacerbou o quão importante é o tema de pessoas na agenda do conselho, né? Ele é um tema estratégico, se não um dos mais estratégicos na pauta de conselho hoje em dia, né? Temas que tangem sucessão de presidente, né, remuneração dos executivos, né, plano de retenção dos talentos-chave, né, clima, cultura, né, remuneração. Então, a gente tem uma gama de assuntos, né, que são importantíssimos para a continuidade dos negócios e para o planejamento futuro desse negócio. Então, eu vejo uma sinergia muito grande nas pautas que, eventualmente, a gente capitaneia como executivo no mundo corporativo, também capitaneamos no executivo. A grande diferença do conselho é que você não executa, né? Você está lá para recomendar, para monitorar, para aconselhar,
mas a execução é do grupo executivo, né? Mas as pautas, elas são bastante pertinentes, tem muita coisa em comum. Para você, qual o grande desafio dessa função de conselheira? Acho que o maior desafio, eu acho que para uma executiva migrar ou fazer duplamente esse papel, durante um tempo eu fiz duplamente, cadeira de executiva e cadeira de conselheira, é você tirar o seu chapéu de executiva e você colocar o chapéu de conselheira. As competências do conselheiro, elas são distintas e o papel do conselheiro é distinto do papel do executivo, né? Eu sempre digo, conselho, você tem que estar com o nariz dentro, né? Os ouvidos bem atentos, né? Mas as mãos têm que estar fora, né? Você sente o cheiro, você escuta, você olha, mas você não executa. Isso é fundamental. E é um treino, porque eu venho de uma carreira de execução. Eu sou uma pessoa que vim da área de negócios, vim da área de liderando capital humano, eu executo, estou o tempo todo na execução. Você acha que essa experiência te traz mais habilidades que talvez se você não tivesse passado por essa área executiva fosse mais difícil? O que é que você acha dessa experiência? Eu acho que não tem um certo ou errado. Eu tenho pessoas que não fizeram a cadeira executiva e são conselheiros, mas eu digo que o repertório que você traz do mundo corporativo, da cadeira executiva, é muito grande, né? Eu, particularmente, tendo passado por área de negócios, né, vendas, marketing, capital humano, você tem uma visão holística das implicações na companhia, né? Então, eu acho que eu aporto uma coisa muito bacana no conselho de vivências anteriores que eu tive, né? Talvez é só o comportamento que você tem que ajustar, né? O comportamento de você não ter o risco de perder a mão e entrar no papel que é o papel do CEO e dos diretores, não é o seu papel mais, né? E saber onde parar, né? Essa é a grande distinção. Bacana. Bom, não tem como a gente falar hoje de gestão de pessoas sem falar de diversidade, inclusão, equidade. Como é que esses 3 temas estão repercutindo, né, nos conselhos também? Esse é um tema que mora no meu coração desde sempre, né? Eu digo que o meu primeiro conselho, eu entrei não por ser mulher, mas eu entrei porque eles estavam buscando um repertório que eu tinha, né? Então, uma pessoa que tivesse experiência na área de saúde, né? Então, eu venho da área de saúde, uma pessoa que tivesse vivência e experiência em fazer a gestão de capital humano, né? Como eu fiz, e uma pessoa que tivesse também o comportamento necessário para sentar numa cadeira de conselho, porque esse é um grande desafio também, né? Às vezes a pessoa vem no mundo executivo e não tem um comportamento que seria, que seria a escuta ativa, né? De você não querer fazer, de você pausar, escutar, né? Para depois você aconselhar, né? E não simplesmente dirigir ou mandar ou pedir para fazer, que não é um papel. Então, eu diria, a diversidade, no meu ponto de vista, ela além de gênero, raça, né, que eu acho que é aquilo que a gente vê, que é visível, a gente tem uma questão muito profunda que é a forma de pensar, como eu vejo o mundo, né? Eu acho que essa é a maior riqueza que a gente pode ter dentro do conselho, né? Pessoas que pensem diferente, né? Pessoas que consigam promover um debate construtivo sob diversos pontos de vista, né? Eu ter um conselho que ele é único e que pensa igual é muito ruim, né? A gente precisa ter um conselho que discorde, mas com harmonia, né? Buscando o bem comum e que seja um colegiado de fato, como a gente fala, né? Então a diversidade, para mim, ela entra nesse componente. E claro que a gente tem que escolher, né? A gente tem que diagnosticar o que a gente vai buscar, como é que nossa organização está. Acho que a primeira coisa é um diagnóstico, né? De como que nós estamos em diversidade e escolher as pautas que a gente quer trabalhar, porque diversidade ela é enorme, né? Você pode ter gênero, você pode ter raça, você pode ter geracional, que hoje é um grande tema, né? Mas eu acho que ela é uma pauta que veio para ficar, né? Para conselho, hoje a gente tem, inclusive na B3, um guia de como você promover diversidade, inclusão e equidade na Bolsa, né, com as empresas listadas. Então, eu acredito que não tem como a gente não ser bem-sucedido se a gente não refletir a pluralidade que é o mundo. É verdade. O mundo é plural. Então, se o conselho não for plural, a gente não tem como ser bem-sucedido naquele determinado negócio, né? É verdade.
Bom, durante essas gravações, Valéria, eu percebi que todas vocês trazem características muito inspiradoras, né? São mulheres fortes, mulheres com autoconfiança bastante elevada, generosas em compartilhar conhecimentos e sempre em busca de novos conhecimentos, como você falou, né? Sempre está conhecendo mais, se envolvendo mais. E tem a questão da generosidade também, de trazendo sempre uma puxando a outra. Gostaria de saber como é que vocês, no seu caso, prepara seu emocional para lidar com tudo isso, né? Porque são vários pratos que precisam ser, né, segurados. Como é que você, equilibrados, melhor dizendo, como é que você se prepara emocionalmente? Essa é uma pergunta muito bacana. Eu acho que cada um de nós tem uma forma, né, um repertório para fazer a gestão das suas emoções. Eu acho que a primeira coisa é a gente se conhecer, né? O autoconhecimento, para mim, ele é fundamental. É você entender o que te dá energia e o que te tira energia, né? Acho que é a primeira coisa, né? Você se conhecer. E a partir do momento que você se conhece, você fazer as escolhas que são acertadas para você. Né? Você não esticar muito a sua corda, que você sabe que aquilo tira a sua energia, né? Eu tenho as minhas válvulas de escape, né? Que podem ser diferentes da sua, né? Por exemplo, eu tenho uma questão de me aproximar da minha família quando eu estou num momento difícil, de crise, pode ser um tema profissional, porque lá é a minha fonte de energia e é onde eu volto para o centro daquilo que realmente importa para mim. Né? Então eu volto para a família, tenho conversas, tenho momentos, eu tenho um neto maravilhoso que me enche de energia, então ali é a minha válvula de escape, eu encho meu tanque emocional e aí eu vou de novo encontrar uma adversidade, mas muito mais preparada, com repertório emocional, com tanque cheio, né, para lidar com as adversidades, porque a gente vai criando músculo, né? O mundo corporativo, ele me ensinou isso, né? Cada tombo que você leva, não importa o tombo que você levou, né? Importa como que você sai dele, né? Você sai fortalecido, né? Você sai com lições aprendidas, você sai amadurecida. Então, acho que tem esse repertório, né? Agora, o equilibrar papéis é sempre um desafio muito grande, né? Eu sempre lidei com o papel de executiva, mãe, esposa, filha, né? E eu acho que são escolhas que a gente faz, mas nunca esquecendo do que é mais importante, do que é mais caro para você. No meu caso, sempre foi a família. Então, eu sempre tive que fazer escolhas, né, onde a família estava no centro, né? E depois eu caminhei. Eu consegui fazer isso de uma certa forma muito, muito tranquila, né? Não vou dizer que eu não tive crises, em alguns momentos tive, mas a gente chega a um ponto que a gente fala, né, é normal, né? Acho que é difícil a gente compatibilizar tudo, né? Então, acho que esse é um grande desafio que todas têm atualmente, né? Como mulher, como executiva, como profissional, equilibrar todos os pratos, né? E estar tranquila, né? Com o coração tranquilo, emocionalmente bem, né? Com as suas escolhas. Que é o importante, né? E as suas soft skills? Conta pra gente, o que é que você se orgulha de ter construído? Eu acho que, assim, é interessante que toda vez que a gente fala, eu costumo dizer que soft skills, eu prefiro dar outro nome, inclusive, são skills essenciais, né? Durante muitos anos, o soft skills era visto no mundo corporativo como algo mais fraco, mais frágil, né? Não era o skill mais importante, né? E o mundo pós-pandemia mostrou que ele é fundamental, né? Ele é um skill que traz a segurança psicológica no ambiente corporativo, ele inclui pessoas, né? E ele promove inovação. Então, para mim, eu sempre usei, né, os soft skills em todas as funções, né? Eu como desenvolvedora de pessoas, alavancando o melhor de cada um deles, minha natureza sempre foi mais usar essas habilidades. E eu fico muito feliz de ver o mundo pós-pandemia falando que elas são essenciais hoje, né? E trabalhando com os líderes, falando, olha, a gente precisa trazer mais dessas competências para você, né? Tem pessoas que já tinham e simplesmente estão com o menu aberto para usar isso com mais liberdade. Tem outros que não tinham esse repertório e estão buscando,
né, se formar, se atualizar e mudar um pouco a forma de pensar do uso dessas competências que para mim são essenciais, não são mais softs, elas são essenciais skills, né, assim que eu chamo, e que eu acho que é o novo mantra de liderança pós-pandemia. Tem alguma habilidade que você acha, nossa, que me orgulho, que bom que eu consegui chegar a desenvolvê-la? Olha, eu tenho um arquivo que eu falo que é o arquivo injeção de ânimo. Sabe quando você está naquele dia que você acha que você não merece, que você não tem valor ou que você não é capaz? Todas nós passamos por um momento assim, né? Então tem dias que você está mais assim, eu vou no meu arquivo injeção de ânimo. Esse meu arquivo contém feedbacks 360 graus, assessments da minha pessoa, feedback de gestores, né, de equipes, ao longo da minha carreira. Tenho várias pastas, vários conteúdos, eu arquivo ali no meu arquivo injeção de ânimo. E eu leio. E quando eu leio aqueles arquivos, eu vejo uma linha muito semelhante das minhas fortalezas, né? O que era desde sempre falado que eu fazia bem. Isso se manteve, ela só foi aflorando mais em ambientes mais complexos, de maior complexidade, conforme eu crescia na minha carreira, mas era constante, né? Uma liderança inspiradora e humanizada, né? Eu gosto de contar histórias, eu gosto de inspirar através das histórias, né? Eu trago as pessoas junto comigo, uma direção, contando uma história. Olha, nós vamos chegar lá, e aí é um pouco de dose de inspiração. Isso sempre foi minha história de feedbacks, né, que eu carrego nas minhas trajetórias. Então, eu acho que é uma característica, um skill que eu desenvolvi e que, para mim, me faz muito bem e eu uso muito bem. Eu sei usar, eu sei persuadir, usando um pouco de inspiração, né, na forma como eu lido com gente. E por falar em inspiração, eu pesquisando sobre você, descobri que seu pai foi uma grande inspiração para você fazer administração, é verdade? Conta pra gente essa história. Verdade. Difícil falar pouco do meu pai no quesito inspiração. Meu pai é engenheiro, administrador também, e o meu pai é filho de imigrantes e começou muito cedo trabalhando na feira, na banca de laticínios e queijos do meu avô. E ele cresceu profissionalmente com bastante esforço, né, de uma família humilde, e chegou à presidência de várias empresas, né? Mas o que eu admiro no meu pai é a capacidade e a generosidade dele, né, nesse mundo corporativo. Ele é generoso, ele é extremamente humilde, né, e extremamente competente. Então, assim, é muito difícil hoje a gente encontrar no mundo corporativo, né, as pessoas que não têm um ego, né, fruto da sua competência, de ter chegado lá. E meu pai nunca perdeu os pés do chão. Então, para mim, ele é além de ser o meu mentor e coach de vida, né, hoje ele é conselheiro de empresas também, e é uma referência para mim em vários papéis, né? O papel como administrador, eu acho que ele me influenciou muito. Quando eu fiz a minha escolha, ele já era presidente de uma empresa e eu via como ele lidava, né, com as várias demandas e eu me influenciei com esse meio que ele vivia, né? E tive a sorte de ter um executivo com os traços que eu admiro muito, né? Ele servia a organização, né? Que é o que eu acredito, o tipo de liderança que eu acredito, uma liderança servidora. Eu estou aqui para servir uma organização. Então, a humildade é o primeiro aspecto, né? De você se colocar de uma maneira humilde. Isso eu aprendi com a gestão do meu pai. Então, fonte de inspiração eterna, né? Você se importa de falar o nome dele para a gente? É o Ariovaldo Carmignani. Os últimos 8 anos como executivo, ele foi presidente da Sabesp, deixou uma marca, um legado incrível, que até hoje as pessoas falam e homenageiam o Ariovaldo da Sabesp, né, antes dele sair e aí ocupar a cadeira de conselheiro, né? Então, é um grande administrador privado e público, né, com um legado incrível, e eu dei sorte de ser a filha dele, né? Essa que é a verdade. Ele é um cara excepcional e eu dei a sorte de ter um cara desse como meu pai. Que
Conta pra gente como é que você conheceu o trabalho da organização WCD Brasil. Legal. Bom, o WCD, uma vez que eu comecei o trabalho como conselheira, né, naturalmente eu tinha outras colegas conselheiras que foram me dando caminhos e indicações aonde eu deveria me associar, trilhar, com quem eu deveria estar aprendendo. E o WCD é uma organização que visa muito isso, né? A gente tem um grupo de mais de 300 conselheiras lá, de um grupo muito diverso, com bagagem, experiências, formações distintas, e tem muita troca lá dentro, né? Além dos eventos que a WCD promove, publicações, materiais, artigos de jornais que eventualmente a gente está debatendo entre nós, que nos ajuda também a manter essa atualização como conselheira, né? Porque o conselheiro não é bom em todos os temas, né? Mas você tem que ter um olhar geral, e eu acho que o WCD ele promove isso, né? Pela diversidade do grupo que nós temos lá, você tem a chance de estar se atualizando com demais colegas que podem estar na área de finanças, na área de sustentabilidade, e trazerem repertório para você continuar aprendendo. Então, eu cheguei através de amigas conselheiras, e aí me associei ao WCD. Que bacana. Bom, Valéria, a gente já está terminando esse episódio, mas antes eu gostaria de te pedir uma dica de leitura. O que é que você preparou para a gente? Ah, legal. Olha, foi difícil escolher só uma. Se quiser dar mais de uma dica, fica à vontade. Eu tenho duas dicas aqui. Eu recém cheguei de um curso de liderança de impacto na Universidade de Londres e me indicaram um livro lá que eu gostei bastante, que é de uma psicóloga, socióloga, né, que fala sobre o impacto de nós no mundo que a gente está, você trazendo a sua própria versão, sua própria identidade, você sendo consistente com você mesmo, né? Então, aquele negócio de você não usar um chapéu ou usar uma máscara para parecer outra coisa, né? Autenticidade. Então, eu deixo a dica desse livro. Esse livro não tem tradução para o português, mas é um livro que você encontra na Amazon e eu super recomendo. Então, o primeiro livro é o Authentic Gravitas, né? Ele não tem tradução em português, mas você acha na Amazon. E o outro é Humildade é a Nova Inteligência, né? Que fala sobre como a gente pode desenvolver competências chaves no mundo hoje digital, né, onde as máquinas parecem trabalhar melhor que nós, mas que talvez a gente não tenha que competir com elas e tenha que trazer outras competências, né, e aí entra uma questão de humildade no centro dessas competências. Eu achei bastante interessante esse livro e eu recomendo para quem está querendo estudar um pouquinho mais o impacto das relações humanas com a tecnologia, em particular a inteligência artificial. Bom, obrigada, não só pelas dicas, mas obrigada por você estar aqui com a gente. Foi um prazer. Prazer todo nosso. Foi um prazer, muito obrigada pela oportunidade e sucesso para vocês aí nesse projeto. Quem quiser continuar te acompanhando depois da nossa série, do nosso episódio, onde é que te encontra? Encontra no LinkedIn, Valéria Carmignani Barbosa, né? E também posso deixar meu e-mail, valeria.b@carmignani.com.br. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. E obrigada a vocês que ficaram conosco em mais um episódio da série Conselho de Mulheres. Não esqueçam de deixar o seu like, seus comentários, de seguir as redes da WCD Brasil e também do CRA São Paulo. Até a próxima. Tchau, tchau.